aqui estamos de volta hoje falando um pouco sobre mediunidade, animismo e mistificação. E nós estávamos aqui justamente com um livro do Dr. Odilon Fernandes nas mãos, A Mediunidade Nossa de Cada Dia, aqui na página 42, de maneira muito resumida, ele fala sobre animismo. Qualquer que ela seja, não existe mediunidade sem animismo. Vejamos que é uma afirmação corajosa e que você precisa entender melhor. Qualquer que ela seja, não existe mediunidade sem animismo. A alma do médium é essencial ao fenômeno. A preocupação deve ser a mistificação e não o animismo. O espírito retira do médium o que ele possui e trabalha com o material que ele lhe oferece. Mesmo na mediunidade de efeitos físicos, a participação do médium é fator determinante. Não obstante, a fim de não extrapolar, o médium carece de exercer rígido controle sobre a própria imaginação. Não significa dizer que o médium não deve exercer um controle sobre os seus excessos da imaginação. Aliás, no livro No Mundo Maior, de André Luiz, lá no capítulo 9, intitulado Mediunidade, é um verdadeiro tratado sobre mediunidade. Calderaro afirma que essa tese animista, ela foi criada a partir de estudiosos sérios, com o intuito de coibir os excessos da imaginação. Os excessos, porque o médium pode realmente se entregar a determinadas fantasias, a determinados delírios. O médium, quando age sem discernimento, sem esclarecimento, quando lhe falta, às vezes, o necessário equilíbrio, ele pode agir sob a sugestão de espíritos obsessores e ele pode realmente extrapolar. Nós não estamos dizendo aqui que o animismo não necessita ser estudado. Sim, ele precisa ser também estudado e observado. O que nós queremos dizer é que o animismo é natural na mediunidade. Ah, eu não sei se é meu. Todo médium participa. Você participa. Principalmente o médium de efeitos intelectuais. Por exemplo, o Dr. Inácio Ferreira, às vezes ele me orienta, ele nos orienta na leitura, para a leitura de determinada obra, de determinado livro, e eu não me recordo se já tive oportunidade de dizer isto aqui, mas pessoalmente quando nós estávamos começando na mediunidade da psicografia, eu me recordo quando pela primeira vez lá no grupo espírita da prece, o espírito de um poeta tentou escrever um poema por nosso intermédio. Eu me recordo muito deste fenômeno. Ele se aproximou, este espírito se aproximou e tentou escrever um poema por nosso intermédio. E escreveu. Escreveu o poema, embora imperfeitamente, mas escreveu aquele poema. No final da reunião, conversando com Chico Xavier nos chamou e me disse exatamente assim: Marcele, os espíritos dos poetas estão querendo escrever por seu intermédio. Eu aconselharia você estudar poesia. Vejamos aí a orientação recebida preciosa para mim, à época, preciosa até hoje, e creio que preciosa para você também, porque eu poderia simplesmente ter reagido assim: bom, afinal de contas, eu sou médium ou não sou médium?
Se eu sou médium, para que eu tenho que estudar poesia? Os espíritos vêm e escrevem perfeitamente. Mas não é assim que a coisa funciona. As coisas não funcionam assim. Mediunidade é pensamento a pensamento, o médium é instrumento. Por exemplo, o violinista, ele pode ser um exímio violinista, mas se o violino não estiver afinado, a execução fica prejudicada. Não é? E assim acontece, o pianista pode ser um exímio pianista, mas se o piano não estiver adequado, o pintor pode ser um exímio pintor, mas se ele não dispõe das cores que necessita, das tintas que necessita para a tela, para conceber a tela, o médium é instrumento. E como instrumento, o médium tem a obrigação de se preparar. De que vale um instrumento deficiente? Um instrumento quebrado? Por exemplo, o corpo que nós ocupamos. O nosso corpo é instrumento do nosso espírito. Se eu, como espírito, estiver num corpo doente, o que eu vou poder fazer? Se eu estiver num corpo que eu não cuido do meu corpo, se eu não cuidar do meu corpo, não cuidar da minha saúde, se eu não cuidar dos meus braços, não cuidar das minhas pernas, não cuidar do meu cérebro, como é que o meu espírito, como é que eu, espírito, vou poder me expressar através do meu próprio corpo? Os espíritos, eles se expressam através de nós, é pensamento a pensamento. Se eu não cuido do meu pensamento, como é que os espíritos vão poder se expressar pelo meu pensamento? Então, à época, o Chico me disse assim: meu filho, os espíritos dos poetas estão querendo escrever por seu intermédio, escrever poesia por seu intermédio. Ora, eu não sabia poesia, não sou poeta, não conhecia literatura, eu sou formado em odontologia, eu conheço alguma coisa de saúde bucal, digamos assim. Mas diante daquela orientação de Chico Xavier, eu não tive alternativa senão começar a estudar para facilitar o trabalho dos espíritos, que de fato encontraram mais facilidade daí em diante para escrever por nosso intermédio, escrever poeticamente. Bem, o nosso carinho a todos, o nosso abraço e até a próxima semana.